Olá, tudo bem com você? Espero que este estudo bíblico te encontre bem, na graça e na paz de Cristo Jesus. Amém? Um abraço a você e toda a sua família. Obrigado por estar conosco em mais um estudo bíblico aqui na IPI de Engenheiro Goulart. Estamos caminhando já há um bom tempo no livro de Atos dos Apóstolos e hoje nós vamos caminhar mais um pouquinho. Mas antes, quero te convidar a pedir a iluminação do Espírito Santo de Deus. Vamos orar, pedir a direção dele em mais este estudo bíblico. Vamos juntos? Pai Santo, Deus poderoso, obrigado por mais um dia na tua presença. Obrigado, Senhor, por mais desta oportunidade de estudarmos a tua palavra santa. Fala conosco, Pai, no mais profundo do nosso coração, iluminados pelo teu Espírito Santo, que a nossa mente, o nosso ser, nosso coração, ó Pai, possa compreender o teu recado neste estudo bíblico e nos ajude a colocar em prática, ó Pai, no nosso dia a dia. Abençoe todas as famílias, todos os teus filhos e filhas que nos acompanham através, ó Pai, deste estudo bíblico. Visita mesmo, ó Pai, todas as famílias com a tua cura, tua paz, tua libertação. Senhor, com a tua salvação. Fala conosco, nos abençoe. A nossa oração é de gratidão, em nome de Jesus. Amém. Livro de Atos dos Apóstolos, nós ainda estamos no capítulo 9. E, aliás, nesse capítulo 9, ele é muito importante. Há muitas informações aqui, por isso eu quero mais uma vez chamar a tua atenção. Para continuarmos no capítulo 9 de Atos, do versículo 10 ao 19, e hoje com o tema do nosso estudo, Paulo, o missionário. Estamos falando do apóstolo Paulo, que antes se chamava Saulo. Atos capítulo 9, do versículo 10 ao 18, fala da visita de Ananias. Paulo, o missionário. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que te respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então, Ananias foi, e entrando na casa impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como se fossem umas escamas, e ele tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter lhe alimentado, sentiu-se fortalecido. Então, permaneceu Paulo em Damasco alguns dias com os discípulos. Muito bem, meu irmão, minha irmã, amigos e amigas, hoje o tema Paulo, o missionário. Nós destacamos aqui algumas situações muito importantes sobre essa missão que Jesus chamou Paulo para ser aqui na terra, o grande homem que pregou o evangelho de Cristo, salvação, libertação, cura, transformação, não só as igrejas, mas por onde ele passava, ele transmitia a presença, a salvação e a palavra de Deus aos seres humanos. Paulo, de perseguidor a perseguido. Acompanhe comigo, acabamos de ler no versículo 16. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. De perseguidor a perseguido.
A história da conversão de Saulo, aqui em Atos, capítulo 9, começa com sua partida de Jerusalém com um mandato oficial de sumo sacerdote para prender os cristãos fugitivos e termina com sua partida de Jerusalém como fugitivo cristão. Que coisa, não? Saulo, o perseguidor, tornou-se Paulo, o perseguido. De Damasco, Paulo foi para a Arábia e depois retornou novamente a Damasco. Então, não se apressou a ir a Jerusalém para encontrar com os apóstolos, porque o próprio Jesus, e não os apóstolos, o havia designado para o apostolado. Jesus mesmo o chamou. Sua trajetória da conversão até o momento em que é chamado para Antioquia da Síria, onde sairá como missionário, pode ter traçado assim: conversão no caminho de Damasco. Aí nós lemos do versículo 1 ao 19, em Atos capítulo 9. Breve estada em Damasco, aí é do versículo 19 ao versículo 22, se a gente avançar. Isolamento, que ele precisou ficar lá na Arábia, em Gálatas capítulo 1, versículo 17 fala bem isso. Retorno para Damasco por algum tempo. No versículo 23 a 20, decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhes a vida. Complicou para ele. Fuga para Jerusalém, versículo 23 ao 26 de Atos 9. Encontro com os apóstolos, versículo 27 e 28 de Atos 9. Partida para a Síria e a Cilícia, lá no versículo 30 do mesmo capítulo 9 de Atos. Meus irmãos, depois da conversão de Paulo, ele enfrentou muitas, mas muitas perseguições. Muitas perseguições. De agente de morte a pregador do evangelho. Que sina, não? Aquele que corria atrás dos cristãos para matar, para perseguir, para prender, para açoitar, para castigar. Ele passa de agente de morte para o pregador do evangelho. O que Jesus causa, né? O que Jesus faz na vida do pecador, na vida daquele que persegue seus filhos e filhas, na vida daquele que persegue Jesus. Jesus é que chama. Jesus é que levanta. Se preciso for, Jesus faz cair do cavalo, como fez Paulo no caminho para Damasco. Paulo tornou-se embaixador de Cristo e pregador do evangelho, meus irmãos, imediatamente após a sua conversão. Nós acabamos de ler, ele foi batizado, ele foi alimentado por Ananias. Ananias o abençoou. Ananias foi um grande instrumento de Deus para abençoar, para dizer: Paulo, tu estás cheio do Espírito Santo, e recuperou a vista dele. Tudo isso, é claro, através do grande milagre de Jesus. O testemunho de Paulo foi cristocêntrico. Você olha para a história de Paulo, você vê aqui Jesus Cristo. E o mais interessante é que muitas vezes que nós estudamos a vida de Jesus Cristo, nós também vemos e passeamos também pelos estudos do apóstolo Paulo. Ele pregou nas sinagogas de Damasco, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Versículo 20 do capítulo 9 de Atos. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. E mais tarde, demonstrando que Jesus é o Cristo de Deus, o separado, o Messias, o Filho amado do Deus Altíssimo. Jesus é o Cristo de Deus. Olha o versículo 22. Saulo, porém, mais e mais fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Está aí no versículo 22. De devastador da igreja a plantador de igrejas. Olha só. De devastador a plantador de igrejas. Versículo 15 de Atos capítulo 9. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Paulo foi, sem dúvida nenhuma, o maior evangelista.
o maior evangelista, missionário, pastor, pregador, teólogo e plantador de igrejas da história do cristianismo. Iniciou igrejas na região da Galácia, na Europa e na Ásia. Não apenas fundou igreja, mas pastoreou com intenso zelo, profundo amor e grave senso de responsabilidade. Engraçado, não? Parece hoje que quando nós apertamos o parafuso dos crentes, eles espanam. Preste bem atenção na história do apóstolo Paulo. Pesava sobre ele a preocupação com todas as almas de Jesus, com todo o seu rebanho. Pesava sobre ele essa preocupação. Paulo, de recebedor de cartas para prender e matar, a escritor de cartas para abençoar. Preste atenção nesse ponto. De recebedor de cartas para prender e matar os cristãos, a escritor de cartas para abençoar as pessoas. Versículo 2 do capítulo 9 de Atos. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres os levassem presos para Jerusalém. Então ele saiu disso para grande escritor de cartas que usava o nome de Jesus, o santo evangelho do Pai, para salvar, libertar, transformar as pessoas, anunciando e pregando o evangelho salvífico e restaurador de Jesus Cristo. Que bênção, não? Como perseguidor e exterminador dos cristãos, Paulo pedia cartas para prender, amarrar e matar. Mas depois de convertido, escreveu cartas para abençoar. Paulo foi o maior escritor do Novo Testamento. Redigiu 13 epístolas. Suas cartas são conhecidas mundialmente e têm sido alimento diário para milhões de crentes em todos os tempos. São luzeiros que brilham, são pão que alimentam, é água que mata a sede. São verdades inspiradas pelo Espírito Santo de Deus que ensinam, exortam e levam pessoas a Cristo todos os dias. Amém? Paulo, o missionário. Ficou aqui mais um estudo bíblico da Palavra de Deus. Caminhamos mais um pouco no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos e eu espero te encontrar na próxima semana para continuarmos aqui caminhando nesse riquíssimo livro de Atos dos Apóstolos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, ilumine toda a sua família à luz da Palavra de Deus. E espero ver você no nosso próximo encontro na EPI de Engenharia Goulart. Convide amigos e amigas, vizinhos e vizinhas. Compartilhe esse vídeo com quem você ama e você tem falado da palavra de Jesus Cristo para eles. Dá um like aí, dá uma curtida, inscreva-se. Obrigado pela tua presença, obrigado por estar mais uma vez conosco aqui no canal do YouTube da Igreja Presbiteriana Independente de Engenheiro Goulart. Um beijo no teu coração. Até a próxima. Deus te abençoe.